apenas uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados do povo e também do seu próprio pecado. E lá era onde que ele entrava com vários sinos que havia na sua vestimenta. É interessante que a palavra diz que esses sinos, eles teriam que estar tocando, eles teriam que estar sempre fazendo um barulho. Isso porque o sacerdote não podia se aquietar na presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser fervorosos para entrar através do véu que Cristo rasgou com a sua carne, tendo, pois, irmãos, intrepidez e ousadia. A intrepidez que o sumo sacerdote tinha que ter era de chegar na presença de Deus para oficializar o seu ofício da adoração, para oficializar o seu ofício do louvor, da glorificação. E lá no Santíssimo Lugar era onde a palavra era revelada, era onde tudo acontecia, era onde a glória do Senhor, era onde que a presença do Senhor, ela inundava toda a graça da vida do povo de Israel. E para você, eu quero trazer para você uma revelação, a qual você é o novo templo. A palavra de Deus diz lá em Coríntios,